Oi pessoal, bom dia. Então, como a Helena disse, a gente vai falar um pouco do nosso projeto de integração, do nosso LMS com o SAP. A gente viveu isso junto, eu e a Ana, no ano passado, mais um grupo enorme de pessoas. E estamos aqui para apresentar um pouquinho sobre nós. Como disse o Luciano, contar um pouco da nossa história. Sou formada em letras, teoricamente eu sou professora de português e inglês, isso é o que o diploma diz, eu falo que eu fujo da sala de aula e olha só, normalmente eu estou nela. Depois disso eu fui para gestão empresarial, fiz gestão estratégica em varejo, dei uma arranhada no mestrado em psicologia social e aí veio o bebê e aí eu parei, mas eu vou voltar. O bebê agora já fez 6 anos, caiu o dente, então dá para voltar para o mestrado. Eu trabalho como gerente de aprendizagem dentro da Universidade Corporativa da Leroy. Eu cuido especificamente do núcleo de educação e ganhei de presente a área de sustentabilidade, que lá a gente chama de desenvolvimento responsável no início desse ano, mesmo já fazendo parte de um Comitê Nacional de Sustentabilidade desde 2013. Esse ano eu assumi, de fato, a temática como área também. Bom, gente, bom dia. Sou Ana Cláudia, sou formada em psicologia, me formei em 2015, entrei como estagiária na Leroy em 2014, fiquei 2 anos como estagiária na área de desenvolvimento de RH, ajudava um pouquinho na parte do site de vagas, no LinkedIn, ajudava na pesquisa de clima, então fiz um pouquinho de tudo na parte de desenvolvimento de RH. Em 2016, fui efetivada como analista, fui trabalhar com a Andressa e peguei aí um super projeto que foi esse projeto que a gente vai contar agora, da integração do nosso LMS com o SAP. E então, que nem a Andressa falou, eu sou psicóloga, não sabia nada de tecnologia e fui trabalhar com essa integração. E hoje em dia, eu faço suporte para esses 2 sistemas, então auxilio a Andressa e o pessoal do SAP fazendo suporte para todas as nossas lojas, e eu cuido também dos programas de atração de talentos, de trainees e de estagiários hoje, e mais alguns projetinhos aí de parcerias com universidades e tudo mais. Então vamos lá. Quem é a Leroy Merlin, então? Nós somos um grande home center, temos lojas de grande superfície. Hoje nós temos 41 lojas em 11 estados, mais o Distrito Federal, mais o e-commerce. Esse ano a gente lançou uma loja de média superfície em Taubaté. Nossas certificações, a gente tem buscado o selo de certificação A com a HQE, que é um selo de certificação de alta qualidade ambiental. Hoje nós temos 13 lojas que são construídas, então desde a construção já é com o selo. E a gente tem outras 32 lojas que são certificadas no uso e na operação, na questão da gestão ambiental. Bom, somos o 7º ano líder no setor de varejo de construção civil, somos eleitas entre as 3 empresas mais sustentáveis por 3 anos consecutivos, estamos entre as 50 maiores empresas para se trabalhar no Brasil e entre as 10 do varejo. E aí, então, vamos lá, esses são os tópicos que a gente vai passar. O primeiro deles é sobre desenvolvimento organizacional, que a gente alinhou toda a parte de avaliação de desempenho junto com a parte de formação, planos anuais de desenvolvimento e tudo mais. E aí que entra todo o projeto da nossa universidade corporativa. A gente fez a implantação da universidade em junho de 2016. Até aí a gente tinha uma área que a gente chamava de aprendizagem e desenvolvimento. A equipe toda se engajou num momento de estudo e de benchmark. A gente fez 27 benchmarks juntos. A gente visitou várias universidades corporativas, várias empresas, para tentar estruturar tudo isso. E fomos durante os 3 anos percorrendo isso junto com a equipe, com os 13 da equipe, até que todos estivessem seguros e maduros sobre o que era uma universidade corporativa de fato e como é que a gente faria todo o rollout. E fazendo a descida para a empresa. E aí a gente decidiu se estruturar, a gente tinha vários modelos e a gente decidiu se estruturar em academias e núcleos. Então nós temos as 6 academias que estão mostradas aqui em cima, a maior parte técnica e uma comportamental, que é a de liderança e autoliderança.
E depois a gente tem os núcleos que dão suportes às academias. Um deles é o meu, que é o Núcleo Educação, e o Núcleo Desenvolvimento, que é o da Ana, Desenvolvimento Responsável, que é a parte de sustentabilidade, e o Núcleo Cultura. E aí a Universidade Corporativa, ela ficou montada assim, né? Entre as academias e os núcleos, a gente tem o que é tratado dentro de cada núcleo e dentro de cada academia. E daí saíram todas as trilhas de aprendizagem, as trilhas elas se cruzam entre todas as academias, então um líder ele pode ter uma pílula que sai da academia métier comercial, da métier back-office, da produtos profissionais, e assim por diante. A gente vai compondo a trilha dele com vários itens que podem ser online, podem ser presenciais, vídeos, livros. Os itens que compõem a trilha podem ser diversos. E aí, como é que a gente era, então? Na área de aprendizagem, a gente era bem tecnológico. A gente usava bastante Excel. Então, super tecnológico. Aprendi umas fórmulas magnânimas, uns PROC-Vs muito bons, tabelas de Excel. Então, todo o nosso processo de inscrição nas turmas presenciais, as listas de presença eram manuais, depois virava uma tabulação Excel, a avaliação de reação, a gente passava na sala, depois ficavam lá as analistas enlouquecidas, lançando para fazer uma tabulação no Excel para saber quem tinha ido melhor, quem tinha ido pior. A avaliação de aprendizado era feita e corrigida na sala com gabarito e vários relatórios eram cruzados manualmente. Então, quantos fizeram versus quantos não fizeram? Cruza, faz um PROC-V com a base de ativos. Qual é o gráfico monta tudo na mão. E aí a gente começou em 2011 com o Portal do Saber, que é o nosso LMS, é fornecido hoje pela Web Aula. E aí, naquele momento, a gente tinha uma plataforma que só atendia os nossos cursos online. Com o tempo, foram migrando também os cursos presenciais. A gente tinha o FPW, que a gente tinha o FPW que consolidava as presenças dos colaboradores em turmas presenciais. A gente fez um trabalho de migração de todos esses dados em 2014 para dentro do Portal do Saber. Então aí o portal passou a controlar todas as minhas formações online e presenciais. Tinha algumas videoaulas, a gente já conseguia passar a lista em sala e depois as analistas irem lá e dar a presença no Portal do Saber e tinha um controle ali, e alguns relatórios eram gerados, umas listas de participantes, um total sintetizado de quantos tinham sido formados. Bom, e essa era a nossa vida em aprendizagem. Bom, na parte de desenvolvimento, também a gente usava o nosso incrível Excel e a gente não tinha controle nenhum de quem fazia ou deixava de fazer as avaliações de desempenho. Então, em um determinado momento, a gente implantou a autoavaliação na intranet, mas era somente a autoavaliação. Então, a gente sabia quem estava fazendo a autoavaliação, mas a gente sabia se o gestor estava sentando para fazer a avaliação de desempenho? Não. A gente tinha algum indicador sobre isso? Também não. A gente conseguia ver a qualidade dessas avaliações de desempenho? Muito menos. Então, isso era extremamente complicado, porque a gente não sabia como estavam sendo as avaliações de desempenho e, consequentemente, qual era o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Sobre potenciais evolutivos, a gente tinha também alguns formulários, a gente descia uma orientação para a empresa, mas a gente também não sabia se as pessoas estavam utilizando isso, porque a gente falava, olha, no comitê de calibragem foi decidido que essa pessoa é um potencial, então ela tem um plano de preparação, tem que ser feito um desenvolvimento para ela específico. Tá bom, líder, você vai lá, você senta com ela e faz? Não, eu sento e faço. Chegava no final, no meio do ano, e aí, quantas pessoas preencheram o plano de preparação? Vamos ver? As analistas de loja saíam correndo doida atrás dos gerentes e falavam, você fez, não fez, vai lá, senta, faz. Então era tudo muito manual. A gente colocou poucas coisas dentro da intranet, mas o controle em si a gente não tinha. Então a gente tinha relatórios, nesse momento nem relatórios a gente tinha para a parte de desenvolvimento. E aí, então, veio um grande desafio para a gente no início do ano de 2016, que era a gente fazer a virada de tudo isso para um meio mais tecnológico, integrando a área de desenvolvimento e a aprendizagem.
Bom, foi bem desafiador porque o projeto estava estimado para começar em janeiro e terminar em dezembro. Nada se aprovava, o ano começou em crise e aí a gente ficou no impasse se começava ou não começava. Quando foi abril, falaram pra gente, o projeto está aprovado. E aí a gente, ufa, legal, né? Então a gente tem até abril de 17 para fazer. Não, o orçamento é desse ano e a gente tem que terminar em dezembro. Então a gente saiu correndo para fazer tudo isso acontecer entre abril e dezembro. Graças a Deus deu certo. Mas a gente moveu um monte de gente para que isso acontecesse e saiu. Então o nosso portal do saber, ele foi todo atualizado e inserido novas funcionalidades dentro dele para abarcar todas as necessidades que a gente tinha. Então, a gente fez escuta com todas as analistas. Cada loja nossa tem uma analista de RH e cada região tem uma RH regional. Então, a gente fez escutas com essas RHs regionais, com as analistas de lojas, com os diretores. Cada loja tem um diretor de loja. E aí a gente foi fazendo essas escutas para entender quais eram as necessidades e o que a gente deveria compor dentro do sistema que auxiliaria no dia a dia e que faria mais parte da realidade dessas pessoas. E aí a gente já tinha um portal do colaborador desenvolvido e desenvolvimento foi para lá dentro. Esse portal do colaborador é onde a gente colocou, acho que em 2014, se eu não me engano, as aprovações de ponto. Então antes a gente já batia o crachá para a gente fazer ali a passagem dos nossos pontos, mas toda a alteração de ponto ela era feita manualmente pela equipe de assuntos sociais. Em 2014 a gente colocou isso dentro do SAP e criou um portal para os colaboradores onde eles faziam esses ajustes dentro do portal. Que é uma máscara do SAP. Né? Isso, é uma máscara do SAP para os colaboradores para se tornar mais amigável. Né? O SAP é um sistema alemão, não é dos mais amigáveis do mundo, então é uma máscara para os colaboradores. Em 2016, então, a gente colocou todo o processo de avaliação dentro do SAP. Então, no mesmo local que eles faziam essa aprovação de ponto, a gente colocou todas as avaliações. Então, colocamos as avaliações de desempenho lá dentro, assim como todos os planos para os potenciais evolutivos. Plano de preparação, identificação de jovem talento, a parte de mapa de sucessão que a gente também não tinha, então a gente colocou isso dentro do SAP. Tudo isso a gente fez de abril até dezembro, levando em consideração uma equipe aí que a gente tinha não especializada. Porque uma das key users desse projeto fui eu, que não tinha nenhuma experiência nem com SAP, nem com a LMS, e a outra key user foi a Camila, que também é psicóloga e também não tem nenhum desse tipo de profundidade, mas os dois gerentes que também não conheciam. Então foi um grande desafio para a gente conseguir, de abril a dezembro, conseguir entregar esse projeto para os nossos 10 mil colaboradores. E aí hoje, então, tudo está integrado, a gente consegue construir um plano anual de formação dentro do processo de avaliação de desempenho, que para a gente não chama avaliação de desempenho, até é engraçado a gente falar aqui, é entrevista de desempenho e progresso, e depois, durante o ano, a gente tem outras duas etapas, que são entrevista de desempenho e acompanhamento. Então, essas três etapas estão aqui dentro, e durante esse processo de desempenho e progresso, a gente a gente avalia o ano anterior e constrói os objetivos com o colaborador do próximo ano, mapeando quais são os pontos dele a desenvolver e os pontos já bem desenvolvidos, já bem evoluídos. Os a desenvolver a gente cruza que tipo de formação, que trilhas, que conteúdos que podem ajudá-lo a dar esse passo e fazer o desenvolvimento dele. E aí no momento que ele escolhe as trilhas de conteúdo aqui, a gente tem uma integração que leva isso para o portal do saber e lá a gente ele já consegue selecionar as turmas dele, ou começar os cursos online, verificar as trilhas que ele faz parte. Então isso aqui está integrado. No momento que ele faz a formação dele dentro do portal do saber, quando ele vai para a entrevista de desempenho e acompanhamento, que é a segunda etapa da avaliação dele no ano, ele já tem isso disponível aqui. Então a gente parou de fazer, emite relatório, o que fulano já fez. Isso era uma correria pra gente, de tirar os históricos de todo mundo, separar isso por loja, por setor, por tudo. E agora eles tiram automaticamente e a gente deu a liberdade dos líderes fazerem essa consulta também. A gente fala muito em autonomia dentro da Leroy, que todos
nossos líderes têm autonomia de decisão, de compras e tudo mais. E aí agora eu digo que eles também são autônomos nos seus desenvolvimentos e nos desenvolvimentos das equipes. Então as equipes têm o poder de selecionar e escolher aquilo que ela compreende que vai fazer parte e que pode ajudar o plano de formação dela no próximo ano. O líder pode aprovar ou recomendar mais ou menos formações para aquele colaborador durante o processo de avaliação. Para facilitar essa escolha, inclusive dos colaboradores, a gente fez todo um desenho de algo que a gente chama na Leroy de oferta formativa. Ao invés de a gente disponibilizar todos os cursos e todas as trilhas para todos os colaboradores, a gente desenhou com a universidade corporativa para quais setores, para quais cargos e para quais níveis determinado curso e trilha é interessante. Então hoje, as nossas formações elas são separadas por setor, por cargo e por nível IOCD, que é o que a gente chama, que é como se fosse um nível, o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível e o quarto nível. Então isso foi um trabalho bastante denso que a gente teve, mas que hoje é muito bom, porque quando o colaborador entra para escolher, o que está disponível para ele é o que é realmente para ele fazer. Senão um assessor de logística pode ver lá uma formação de vendas e ele vai acabar fazendo e fugindo do que ele de fato precisa aprender. Então a gente teve todo um trabalho muito complicado de pegar todos os nossos cursos e fazer esse encontro, mas depois que foi feito, hoje é muito mais fácil para os nossos colaboradores. Bom, e aí vem quais são os desafios que a gente enfrentou durante todo esse processo de integração. Bom, a gente tinha essa missão integral web aula com o SAP e durante o projeto a gente brincava que como é que a gente faz um mineiro conversar com um alemão? A web aula é de Minas, o SAP é alemão e a conversa foi dura, a gente teve que fazer algumas coisas ali. Porque não é normal, né? Todo mundo falava, o SAP, normalmente o pessoal vai para o People, como chama? Eu esqueci o nome do Energy. E aí, a gente optou por ser diferente. Nessa opção, a gente teve que fazer essas conversas. E tudo isso foi acontecendo. A gente teve que ajustar as nomenclaturas, os comportamentos de cada sistema. A gente teve que fazer customizações de tabelas específicas. E veja, lembra que eu falei que eu sou de letras? E que aquela mocinha é psicóloga? Pois é. A gente aprendeu um pouco de tecnologia nesse meio do caminho. A gente foi aprofundando o conhecimento sobre o assunto, e aí tinham regras de segurança de informação de cada um, porque um falava assim, abre o seu servidor que tá tudo bem, eu pego as coisas. Aí o pessoal falava assim, veja bem, se eu abrir meu servidor, o problema vai ser que você vai ter acesso a todos os cursos e conteúdos dos meus outros clientes. Aí não, então abre o seu. Eu falava, bom, se eu abrir o meu, você tem a base dos meus clientes. E essa conversa foi, até que a gente achou um caminho para isso acontecer. Tem essa questão dos key users aqui, do time técnico, que a gente teve e tudo isso em um tempo muito curto para fazer todo o entendimento, aprofundar as duas equipes, quem era SAP, quem era Web Aula e quem era Leroy. Então a gente tinha um time aí de quase 30 pessoas trabalhando com a gente, entre todos os consultores e o time Leroy durante esse período. E entre SAP e Web Aula tem aí um meio do caminho, que é um time de integração Leroy. Então tinha muita coisa que ficava nesse meio do caminho, nesse time da integração, que às vezes é uma tabela aqui e uma outra tabela lá do outro lado. Então no meio do caminho alguém tem que desenvolver uma tabela intermediária. Então eram muitos termos técnicos, a gente tinha uma grande dificuldade. Então até para fazer os desenhos, então a gente sentava dias inteiros numa sala e falava, o que vocês querem? A gente explicava todo o processo da Leroy, que não é um processo simples. Sentava, conversava, tá bom, a gente vai desenhar. Aí chegava com o desenho, a gente não entendia tecnicamente o que estava escrito, não, tá ótimo, é isso mesmo, na hora que ia testar, não pode ser desse jeito, pelo amor de Deus, a analista de RH não vai fazer, mas o gerente não vai entregar, mas o diretor... Então assim, foi bastante estressante dentro de uma rotina onde a gente tinha que cumprir o nosso horário de forma correta, né? A gente não, sem hora extra, sem banco de horas, então assim, foi bastante desafiador. Mas eu acho que trouxe um conhecimento... E sem largar o cargo, né? Porque a gente foi pro projeto, mas ficava dividido entre 70% o projeto e 30% cuidar do resto da equipe, né? E de tudo que acontecia. Mas deu tudo certo no final. E aí a gente ficou com duas perguntas. Como é que a gente faz a capacitação das pessoas sobre tudo isso? Como é que faz essa gestão dessa mudança toda?
e como é que a gente faz com os históricos do que aconteceu até aqui. Bom, sobre a capacitação das pessoas, a gente tem um prédio de projeto de SAP, que a gente chama projeto 3D, e de integração de sistemas e de tornar a empresa omnicanal para os colaboradores e para os clientes. Essa semana, inclusive, na loja de São Bernardo, quem quiser ir testar, a gente está com a implantação da loja omnicanal lá, é a nossa primeira loja. E aí, então, a gente ficou com essa pergunta, porque até ali, todo mundo que fazia algum tipo de implementação SAP, alugava um monte de máquina, colocava todo mundo dentro de uma sala, com um monte de apostila, e a gente falou, bom, acho que não vai dar para ser assim. E não fazia muito sentido, porque fazia 60 dias antes, depois de 60 dias, Helena falou, né, depois de 3 dias a gente já não lembra mais nada, imagina depois de 60 dias. E era isso que acontecia. As pessoas não lembravam mais, se investiam tanto em treinamento e aquilo não era muito útil. Então a gente decidiu que não teria formações formais, mas que durante o projeto a gente ia soltando pequenos vídeos dentro da nossa rede. A gente tem uma espécie de Facebook interno que chama Unity, que é do grupo, e aí a gente soltava pequenos vídeos nessa rede social interna. E depois a gente começou a soltar pequenos cartazetes, informes para as analistas de RH, informes para as equipes, contando como é que ia ser o depara de tudo isso. E no dia que a gente fez o lançamento, bom, toda a equipe de projeto foi para a loja e ficou acompanhando as equipes. E para cada loja a gente se reuniu com todos os gerentes e diretores daquelas áreas e depois fez suporte para as equipes dentro de cada loja. E tinha as apostilas e tutoriais também disponíveis, então eles podiam consultar e a gente pensou assim, quem que treinou a gente para usar Facebook? Então a nossa ferramenta precisa ser tão fácil quanto usar um Facebook, tão fácil quanto usar um WhatsApp e que a pessoa possa navegar confortavelmente e com um pouco de navegação ela vai aprendendo. Bom, a gente deixou as ferramentas de suporte, os tutoriais, os vídeos, e deixou uma equipe inteira de suporte por quase 2 meses. Um call center, a gente montou um call center só para a equipe de projeto para atender essas pessoas que tinham dúvidas. Sobre o histórico das formações, a gente fez toda a migração da plataforma anterior, que já era web aula, para a plataforma nova, e as avaliações a gente estava em Excel. E não tinha relatório, não tinha padrão. Com relação às avaliações de desempenho, não tinha o que fazer. Para a gente poder importar essas avaliações para dentro do SAP, a gente deveria seguir um padrão. É claro que a gente manda um relatório em Excel padrão. Quantas vezes as pessoas que recebem um relatório padrão mantêm daquela forma? Pouquíssimas. As pessoas mudavam, então aumentavam linha, a gente não ia conseguir fazer via carga. A outra opção era digitar. Aí a gente ia contratar um time de digitadores para fazer essa digitação. Ou então, os gerentes imputarem no sistema. Os gerentes não iam imputar no sistema. Então a gente decidiu por não manter esse histórico dentro do SAP. Então uma dificuldade que a gente teve é que a gente começou o nosso processo no fim desse ano pela metade. Então foi difícil de fazer os colaboradores, os gerentes entenderem por que eles estavam fazendo metade do processo. Porque a outra metade estava em Excel. Então a gente teve esse pequeno desafio no começo, mas isso que a Andressa falou da gente ir nas lojas, sentar com todos os gerentes, foi uma realidade, porque a gente sentou de fato com todos os gerentes na parte da manhã e na parte da tarde eles fizeram com as equipes. Então a gente ficava de suporte e eles faziam. Então isso ajudou no aprendizado deles, porque de fato eles estavam fazendo naquele momento. Então a gente deu uma formação e agora depois de 60 dias vocês fazem. Eles faziam junto com a gente, então ajudou aí um pouquinho no entendimento deles. E uma frase que a gente falava o tempo todo para eles era assim, pensa que esse é o último ano sem histórico, porque até aqui, quando você movimentava de equipe, quando você subia um grau no seu nível profissional, nada do teu histórico te seguia sobre as avaliações, a não ser que, de bom grado, aqueles líderes passassem o arquivo da avaliação para o próximo líder. E aí foi essa conversa, a partir de agora a gente tem todas as avaliações vão te seguir para o resto da sua vida, todos os pontos
de feedback, de conversa com o teu líder, vão estar registrados aqui, as promessas, as não promessas, né? Porque tinha muita gente que chegava assim, Andressa, no passado um líder me prometeu que ia me dar um incentivo educacional, a bolsa para graduação, mas agora eu mudei e o líder já não fazia mais parte da equipe. Como é que eu comprovo essa informação? Então agora tudo está registrado dentro dos processos de avaliações. E foi assim que a gente foi levando eles para esse processo de formação. E aí as nossas oportunidades foram, a gente ganhou uma grande produtividade, principalmente dos times da universidade corporativa e das RHs das unidades de negócio. Porque essas meninas tinham que ficar formando turma, angariando e engajando pessoas para se inscreverem numa listinha Excel que ficava no meio do corredor pendurada. Elas precisavam fazer o lançamento de todas as presenças, as tabulações em Excel, de todas as avaliações de reação, e hoje isso acontece de forma automática. Ela só precisa abrir a turma e divulgar que há turmas disponíveis para as pessoas se inscreverem e o resto vai acontecendo. As pessoas entram, acessam suas avaliações, elas se inscrevem, o multiplicador dá a presença em sala de aula e isso está automatizado. Bom, os líderes conseguem hoje acompanhar em tempo real, porque isso também acontecia assim, meu colaborador falou que ele fez, mas cadê o relatório? Quantos da minha equipe já estão formados em determinado assunto? Para quem eu preciso animar, a gente usa muito animar, mas é motivar para se inscrever em determinada formação. Ele não tinha essa visibilidade, a não ser que a analista de RH gerasse um relatório para ele. E aí agora o próprio líder consegue consultar em tempo real quem já fez, quem não fez, e o que precisa ser desenvolvido para cada colaborador. Os planos de formações anuais hoje estão alinhados então com as necessidades de cada colaborador. Ele opta, porque antes a gente já tinha essa prática de ter todo outubro a dezembro a gente parar as equipes de líderes para fazer o plano de formação das suas equipes para o próximo ano. Agora, as equipes também contribuem. A gente até nos 2 últimos anos fazia uma contribuição da equipe por cartinha que ele mandava para o líder, mas imagina cada líder recebendo um tanto de carta e no final às vezes ele fazia Ctrl+C, Ctrl+V no plano de formação das pessoas. E aí fato que aquele plano não atende à necessidade das pessoas e eles faziam outras coisas. Bom, e aí a gente conseguiu ter a avaliação de reação e aprendizado dentro da plataforma. E a gente também, falando, o Luciano citou o Kirkpatrick, a gente conseguiu colocar dentro do sistema as avaliações de comportamento e resultado. Então, se são trilhas grandes, a gente consegue colocar uma avaliação no início que é disparada para o próprio colaborador, que vai participar daquela formação, para o líder, para o par, e se ele tiver equipe, para algumas pessoas da equipe que respondem algumas perguntas sobre a performance, vamos supor, sobre gestão de pessoas daquele líder. Ele vai passar pelo programa de gestão de pessoas e ao final eu vou fazer as mesmas perguntas para aqueles mesmos stakeholders lá. E aí eles vão responder, eu vou comparar o antes e depois. Eu também comparo os indicadores antes e depois daquele líder, antes dele passar pelo programa e depois dele passar pelo programa. Então eu mensuro o comportamento e o resultado dele antes e pós, e posso comparar com alguém que não passou pela formação. E aí eu consigo extrair mais ou menos qual foi a contribuição de formação na evolução dessas pessoas. Bom, e aí eu tenho então a avaliação de desempenho integrada ao plano de desenvolvimento e manter todos os históricos, seja de avaliação, feedback, planos, e o acompanhamento disso fica para o percurso inteiro profissional do colaborador. Bom, e a última fase do projeto, a gente está terminando agora, mas a gente já tem alguns dados que são, eu consigo hoje pegar todas as trilhas de formações que foram realizadas, ou por colaborador, ou pelos investimentos realizados, e comparar isso, e aí a gente jogou para o módulo de BI aqui, e eu comparo com as vendas, com o carrinho médio de cada setor, de cada loja, com a progressão antes, progressão de vendas antes e pós a formação, se isso evoluiu ou não, e então eu tenho um impacto no resultado do negócio a partir de agora. Tem mais alguma coisa, Ana? Não, é isso. Eu acho que os maiores ganhos que a gente teve com essa integração, acho que a gente consegue enxergar hoje que é a transparência do nosso processo.
Então, durante muito tempo, a gente teve um processo que na cabeça dos colaboradores era muito nebuloso. Eles faziam, mas eles não sabiam para onde isso estava levando, qual que ia ser o ganho que eles iam ter. E hoje em dia os colaboradores têm muito claro, porque o histórico deles é guardado, aquela informação vai para o comitê de calibragem, está ligado com o plano de formação deles, então não tem mais essa preocupação. Então, tanto para a empresa conseguir analisar esses talentos, observar essas pessoas, também aquelas pessoas que a gente precisa recuperar, assim como para os colaboradores que hoje eles se sentem muito mais tranquilos nesse ponto, né? Acho que como toda mudança de sistema é um choque para a empresa, existe aí uma curva da mudança, então a gente está passando pela curva da mudança. Estamos no Vale da Negação subindo. A gente já passou aí no Vale da Negação, estamos subindo, mas o momento do Vale da Negação é difícil, porque as pessoas não querem aceitar, né? É mais fácil fazer no Excel, ou às vezes nem fazer. E hoje em dia a gente consegue controlar, então tem que ter aí uma resiliência muito grande para a gente não querer voltar atrás e retomar o que a gente fazia. Mas a gente teve ganhos muito bons mesmo. Estamos há 6 meses da implantação de tudo isso, então as pessoas começam a falar e ter discursos diferentes do ai, volta para o Excel, pelo amor de Deus. Do sentido de, nossa, tá muito melhor, agora eu consigo entender, eu consigo acompanhar. A gente tá saindo, tá? A gente sente que tá subindo agora na curva. Meninas, é isso. Era tudo que a gente tinha para trazer para vocês. Espero que contribua com as empresas de vocês, com o negócio, com a vida profissional de vocês. Obrigada. Bom, queria fazer uma pergunta. Sim, primeiro, parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Meu nome é Rosa, do Dário Combustíveis. Também somos clientes da Web Aula, então, assim, a gente sabe desse desafio da implantação, né, assim, como que é difícil, esse engajamento, tudo isso. E uma pergunta, né, que é um tema que foi falado muito hoje de manhã, que é engajamento, participação, motivação, igual vocês falaram, vocês estão saindo da curva inicial. Então, vocês montaram aí, né, assim, trilhas bacanas para os colaboradores, para cada função, para cada área. E aí eu queria saber como vocês estão fazendo realmente para esse engajamento, igual falou para o microlearning, enfim, o que vocês têm feito para que realmente esse projeto seja, né, um sucesso. A gente está vendo, parece que está realmente sendo muito bacana e que essa participação, esse engajamento, essa motivação continue, né, também. Então, a gente tem um alinhamento bem grande com essas analistas de RH que são das unidades de negócio. E aí, sempre a gente, quando solta alguma coisa, elas ajudam a fazer a descida para as equipes. Seja um vídeo, seja um comunicado que elas fazem em todos os bons dias. Todo dia tem um bom dia e tem uma boa tarde para as equipes de loja. Então elas vão, falam sobre isso, elas colocam um flip chart no meio do corredor para as pessoas. A gente lançou esse ano também alguns comunicados em TVs que chamam Minuto Leroy, então tem algumas pessoas que vão lá, dão depoimento, falam sobre o uso, como é que está sendo, e tem a rede social interna. E aí as pessoas postam e voluntariamente agora já tem acontecido deles se filmarem ou eles postarem, olha, fiz, aqui não sei quantas pessoas já conectaram, e aí isso vai gerando maior engajamento entre as pessoas para a utilização. A gente tenta chegar ao máximo possível, a máxima proximidade que a gente pode ter com essas analistas de RH. Elas são a nossa ponta na loja, elas entendem muito bem qual a melhor forma de engajar cada loja. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com elas. Esse ano a gente montou um grupo de WhatsApp com elas para mandar comunicados mais diretos. Elas recebem muitos e-mails, então para a gente conseguir falar para elas de novidades, coisas que a gente está fazendo, até problemas do sistema. Então, por exemplo, deu um problema, o sistema hoje caiu, a gente está avisando por lá, a gente marca, grava, porque aí elas descem da melhor forma, porque tem loja que gosta mais do bom dia e boa tarde, tem loja que pelo painel com o comunicado funciona. Então, acho que essa proximidade com a nossa ponta do RH ajudou muito. Eu tenho uma pergunta, eu sou a Joyce, sou da PEX, e a gente também é varejo, né? Então sabemos aí do grande desafio que tem para capacitar as pessoas lá da ponta. E a minha pergunta é referente às trilhas de aprendizagem que vocês desenvolveram. Vocês desenvolveram trilhas específicas para grupos de cargos, né? E você falou que vocês, em determinado momento, falaram que deixaram específicos com travas para que essas pessoas que desenvolvessem naquelas trilhas não tivessem acesso às outras
trilhas de demais cargos. Então, eu queria saber, quando vocês falam de treinamento e desenvolvimento, uma pessoa que está lá na ponta, ela não pode começar a se desenvolver em outras trilhas para poder mudar de cargo, mudar de função? Pode. Só que ela não seleciona agora sozinha, porque antes eu brincava que as pessoas estavam com toda a nossa oferta formativa aberta, da tia da faxina até o presidente. E elas podiam acessar tudo. E aí agora não, com essa divisão pelo setor, nível ACD e cargo, a gente conseguiu segmentar, mas o líder, se ele achar que eu preciso puxar o desenvolvimento daquela pessoa, ele tem como abrir toda a oferta formativa e inserir dados para essas pessoas. Obrigada, parabéns pelo desafio.